Livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Ei. Kevin, só baixa um pouquinho, acho que ele está um pouquinho alto. Gênesis, capítulo 18. Versículo 14. Tá bom? Diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Podeis assentar. Aleluia. Quero aproveitar esse dia das mães e trazer aqui uma palavra de reflexão. Os pequeninos de 4 anos para baixo, né? A Luciana, a Edna, se puder, está com eles lá. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Aleluia. Amém? Enquanto as crianças vão saindo, a gente vou pedir a você sua atenção para meditarmos a palavra do Senhor. Como vos disse, quero falar hoje um pouquinho sobre a nossa irmã Sara e o que ela tem a nos ensinar. Lições tremendas, profundas, que aprendemos com os personagens bíblicos. E Sara é um exemplo de mãe, de mulher. Exemplo esse que deve ser seguido, não é por mulheres, é por todos nós, pelo exemplo de vida. E eu quero aqui pontuar algumas coisas sobre Sara. Primeiro, esta mulher que viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo, filha de Terá. Escuta, não se choque. As culturas antigas existiam coisas que é anormal para nós ocidentais. E também a lei só foi dada 5 séculos depois. Mas Sara era filha de Terá. Não sei se Terá lembra alguma coisa na sua cabeça desse nome. Pai de Abraão. Terá é pai de Abraão. Como assim, pastor? Mas não é irmãos total, não. Era irmão meio irmãos, tá? Filhos do mesmo pai, mas não filhos da mesma mãe. Pastor, que loucura, que maluquice é essa? Escuta. Dentro das culturas, as clãs, as tribos, o sistema deles de clã, para que aquela clã ficasse protegida, se casava entre o núcleo familiar, para que se preservasse e não diminuísse aquela clã. E é por isso que para eles era normal manter-se as filhas dentro do núcleo familiar. Mas esse não é o ponto importante. O ponto é que Sara tinha 2 coisas. Talvez que seja o sonho de todas as mulheres aqui. Primeiro, era rica. Às vezes minha filha fala assim: pai, conta a verdade, se tem alguma herança aí que isso eu não tenho. Se eu tenho alguma coisa, eu não tenho, não. Ela fala: pai, se eu não tenho nenhuma herança, não, qualquer hora dessa você vai contar a verdade para mim. Eu falei: filho, infelizmente não. Mas ela era rica. Tinha riquezas. Mas aí vem uma outra questão. Esse é o meu sonho, né? Qual é a mulher que não sonha em ser rica? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sara recebeu o dom da beleza. Linda. Era tão linda, que na velhice
botava as novas no bolso, a ponto de rei cobiçar e querer ela lá no palácio. E falamos isso não de termos pejorativos, irmãos. Simplesmente Sara era uma mulher linda, bonita. Mas aí eu entro na mensagem de hoje. Rica, bonita, porém estéril. Não podia ter filho. É assim a vida, irmãos. Quantas pessoas que dariam, diria assim, né? Eu daria tudo para ficar bonito. Eu daria tudo para ser rico. Mas não sabe que muitas pessoas possuem essas coisas que você tanto deseja e não são felizes. Porque o âmago da felicidade não está em ter, está em ser. Quando você é alguém que sabe o seu posicionamento em Deus, o seu significado no mundo espiritual e em Deus, a sua vida não está focada naquilo que você tem ou que você deixa de ter. Porque você não tem seu parâmetro nas pessoas. Você não vai medir quanto você tem pelo que o irmão aqui tem, pelo que o irmão veste, pelo que o irmão dirige. O seu padrão de vida não vai ser respaldado em outros, porque o seu padrão está respaldado em Deus. Foi Ele que me deu, foi Ele que me fez assim. O meu corpo é a plena dele. Aleluia. Eu estou feliz com aquilo que Ele me fez. Sara tinha riqueza, tinha beleza, mas lhe faltava algo que era tão comum para qualquer escrava. Dói isso, né? Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que a beleza também não dá. Imagina que humilhação para Sara. Olha para uma escrava, 3, 4, 5, 10 filhos. E ela, amada, linda, a poderosa, não pode ter filho. E lembrando que no contexto do mundo antigo, uma mulher que não pudesse dar filho ao seu marido, ela era tida como, escuta, maldita. No paganismo, os deuses a amaldiçoou. No núcleo hebraico, Deus Jeová a amaldiçoou. Ela tinha uma carga que carregava com ela, de dor. É a chamada carga silenciosa. É quando você sofre e ninguém vê. Todo mundo olha, mas que mulher linda, que mulher rica. Coração sangrando. As pessoas olham para os nossos rostos, olham para a nossa vida, mas não sabem o que exatamente está aí dentro, queridos. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é aquele que perscruta o interior do nosso coração, que enxerga onde o homem nenhum pode enxergar, e Ele sabe exatamente os desejos da nossa alma. Ele sabe dos anseios que estão aqui dentro do nosso interior, os gritos silenciosos que ninguém pode ouvir. Pastor, como assim gritos silenciosos? São aquelas coisas que a nossa alma grita aqui dentro e ninguém está ouvindo. Sim. Não é pai, o pai não percebe, a mãe não percebe, o marido não percebe, ninguém percebe. Mas quando nós lemos salmos, aquele salmista que dizia: eu me rolo na cama e minha cama se torna um rio de lágrimas. Porque tem dor, queridos, que não passa. Aqui dentro, aquela decepção, aquela frustração. E sabe disso. Até que, aos 65 anos de idade, seu marido diz para ela: mulher, nós vamos sair daqui e vamos seguir um projeto de Deus. Imagine Sara perguntando: vou para onde, marido? Não sei. É juntar bagagem, juntar as coisas
e sair para um destino incerto, sem GPS, sem um local para chegar, apenas na fé do marido. Mulheres, ei, espera. Que a bênção de Deus na tua vida comece com obediência e submissão. Mulheres, filhas, solteiras, obedeçam seus pais, submetam-se a seus pais. Esposa, submetam aos vossos maridos. Agora, maridos, em nome de Jesus, seja um Abraão também. Tem que ter visão de Deus. Tem que saber para onde você está levando. Não é loucura também. Por que Sara teve tranquilidade de seguir Abraão? Porque ela entendeu. Meu marido falou com Deus. Nos olhos dele dá certeza. Nos olhos dele tem convicção. O que ele fala me passa segurança. Então vem para os maridos. Em nome de Jesus, busque experiência com Deus. Traga para a tua casa segurança. Segurança de que você falou com Deus e você está obedecendo a palavra de Deus. E vós, mulheres, submetei-vos ao vosso marido. Irmãos, se você olhar esse texto aqui, esmiuçar ele, isso aqui é uma tremenda loucura. Ur dos Caldeus era uma mega metrópole. Como vai abandonar uma cidade para ser nômade? Você lembra o que eu disse no começo? Ela é linda e ela é rica. E Abraão não faz palácio para a mulher. Vai morar numa tenda. Ei, sabe quando Deus vai trabalhar com você? Você tiver humildade no teu coração. Tem que ter humildade. Sara foi habitar em tenda, ela não exigiu palácio. Se vai me tirar daqui, me bota num lugar melhor. Se vai me tirar daqui, eu quero estar ostentada no ouro. Não. Simplicidade de coração. Coração simples. Caminhou com simplicidade. Foi esse o caminho que ela trilhou. Mas ela obedeceu ao marido. Quantos casamentos que vai para a vala, que vai para o lixo? Porque a mulher não quer submeter. Ou porque o marido também não tem direção para a família. O marido tem que ter direção. Ele tem que saber para onde ele está levando e conduzindo a família. Agora a esposa tem que confiar no marido. A esposa tem que submeter-se ao marido. Não dá para caminhar, queridos, assim, ó. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Mas voltando aqui para Sara, para nossa irmã Sara. E Sara sai. Lá vai ela. Seguindo. E logo assim ele saiu dos caldeus. Meu tempo é curto aqui, eu vou só pincelar alguns pontos. Mas o que acontece? No capítulo 13, irmãos, olha o que a Bíblia diz. Melhor, desculpa. Capítulo 12, verso 10. Havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Epa, parece que o troço aqui está dando errado, gente. Sai de Ur, obedece o marido, abre mão de todo o núcleo que tinha ali de amizade, família, essas coisas todas, e vai seguindo o marido. Chega lá, o que tem? Fome. Nem sempre que você está na direção de Deus significa que todas as coisas vão ficar bonitinho, não. A vida é uma grande experiência. Não se molda ouro com água, queridos. Para que essa aliança se tornasse aliança, teve que ir por fogo. Em tal calor de intensidade que o ouro desmanchou. Joga-se numa forma, torna-se uma aliança. Às vezes Deus precisa de colocar no fogo, derreter-te, tirar as impurezas, te moldar a um molde que Deus quer trazer em nós, que é o caráter de Cristo. Mas isso vai fogo. Significa o ardor da tribulação.
dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo outro. Aí Deus fala: olha, o caminho é esse. Ah, não, por esse caminho eu não quero. Não é assim que funciona. Os caminhos de Deus é Ele que define. E eu escolho andar no caminho de Deus ou fazer o meu próprio caminho. Mas eu te digo, quando eu faço o meu próprio caminho, o final não termina bem. Deu fome aqui. Deu errado aqui. Mas Abraão continuou a visão. E aqui eu já preciso saltar para terminar a palavra. Toda a trajetória que eles passaram, lutas, pelejas, batalhas, dificuldades, até que é do capítulo 18. 3 homens aparecem lá na casa, na tenda de Abraão. Lembrando, irmãos, que Abraão havia saído da sua terra com 75 anos. E Deus tinha falado com ele que dele faria uma grande nação. Imagina a cabecinha de Sara. Estéril. Como que meu marido vai ser um pai de uma grande multidão se eu não consigo dar filhos para ele? Essa mulher sofreu durante todo o percurso. E com 10 anos que estava fora de Ur, ela resolveu arranjar a barriga de aluguel, que foi Agar. Já sei, vou fazer uma barriga de aluguel, vou fazer um bebê de proveta ali, e pronto, era o que tinha na época. Tentando ajudar, mas não era isso que era o projeto de Deus. Às vezes, na sua agonia de querer resolver as coisas, você mete os pés pelas mãos. Na tentativa de ajudar, você atrapalha. É preciso que nós confiemos em Deus e andemos do jeito de Deus. Quando eu meto o meu dedo para fazer do meu jeito, atrapalho tudo. Crio problemas. Passaram-se 24 anos, irmãos. Aí então, aparece 3 personagens na tenda de Abraão e diz: olha, Sara vai ter um filho. Epa, mas essa menina não é mais uma garotinha de 20 anos. Está bela ainda, está bonita ainda. Mas agora, ela já está esperando os seus 89 anos. Passou a adolescência, passou a juventude, passou a adulta, terceira, quarta idade. Parece que Deus esqueceu. Deus não esquece dos seus projetos. Pode o tempo passar, mas entenda, eu li uma frase, essa frase de efeito que eu li, mas eu vou citar, nem gosto. Mas escuta uma coisa, é que Deus demora, é que Deus capricha. Deus está caprichando em trabalhar. E foi assim, aos 89 anos, aí ela ouve, de novo, Sara vai ter um filho. Ela ri. Como assim? Teve esse tempo inteiro, já passaram quase 9 décadas. Essa história de novo, não tem como, eu já estou envelhecida, meu ventre não funciona mais. Além de ser estéril agora, acabou. É quando o Senhor diz para ela no verso 14, vamos no 13, e diz o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, darei eu luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Ei, Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Aleluia! Esse é o que nós cremos. É nisso que está embasada a nossa fé. Aleluia! E a Bíblia diz que, capítulo 21, para encerrar, capítulo 21, olha o que diz: e o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Escuta, ao tempo determinado que
Deus lhe tinha falado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus visitou Sara. Deixa eu dizer para você, eu não sei qual é o imbróglio, qual é o problema, qual é a situação que você considera difícil. Mas eu te digo, a partir do momento que Deus libera uma palavra sobre a tua vida, não há nada que é difícil para Ele. E quando você recebe a visita de Deus, meu irmão, minha irmã, nada mais pode impedir o cumprimento do propósito de Deus. A Bíblia diz lá, através do profeta Isaías, operando eu, quem impedirá? Por acaso alguém pode impedir o cumprimento do agir de Deus? Ninguém pode impedir os propósitos do Senhor. Deus visita Sara e Deus toca nos pontos que precisava. E Sara concebe. Sara engravida. Escuta, 89 anos de idade, totalmente impossível. Seu corpo mudando, barriga crescendo, um ser mexendo dentro dela. Aleluia. Como é que ela botou o nome do filho? Isaac. E o que significa Isaac? Riso. Riso. Aleluia. Ela só estava um sorriso. Por quê? Porque Deus fez com que o seu ventre, estéril, amortecido também pela velhice, se tornasse como o ventre de uma jovem. E ali foi gerado Isaac. Ali foi gerado o filho prometido, o filho da promessa, o filho que representa o filho de Deus. Porque quando Abraão sai para sacrificar lá no Monte Moriá, a provisão de Deus ali era a mostra do que Deus ia fazer no Calvário em você. Aleluia. Sim. Isaac foi a resposta de Deus na vida de Abraão. Escuta, Deus não chegou atrasado, chegou no tempo. No tempo exato, no tempo dele. Mas pastor, por que demorou tanto? 25 anos. 2 décadas e meia. Às vezes nós olhamos os personagens da Bíblia e dizemos, quem dera se eu fosse fulano. Quem dera se eu tivesse a vida de Beltrano. Estuda a vida dessas pessoas e você vai ver que vale que passaram, que dificuldades que enfrentaram na vida se tornaram exemplos, porque perseveraram, permaneceram firmes em Deus, permaneceram na fé. E é isso que Deus quer de mim, de você, uma postura de fé, de confiança, de não recuar, de não retroceder. Aleluia, Jesus. Aquele momento em que pela qual Sara duvidou, descreu, ela está representando cada um de nós. Quando nós às vezes dizemos, não, Deus, não é comigo. Como assim? Eu? Não dá mais, eu não tenho, eu não posso, eu não. Mas é onde ele diz, por acaso há alguma coisa difícil para Deus? Não, querido, nada é difícil para o Senhor. Ele formou os céus e a terra, Ele formou todo esse universo através da palavra do seu poder. Basta uma palavra dele e todas as coisas entram dentro da ordem dele. Então você só precisa descansar nesse cuidado dele, crer nele, confiar nele, deixar sua vida na mão dele, que ele vai cuidar de você, ele vai te surpreender, ele vai fazer grandes coisas, proezas, maravilhas na tua vida. Mas para isso você precisa permanecer na presença dele. Se coloque de pé. Aleluia. Graças a Deus. Vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Eu quero orar por você. Aleluia. Quero dizer para você que Deus te ama. Eu não sei quanto tempo você está esperando por uma bênção, esperando por um milagre. Mas hoje Deus separou essa noite para dizer para você: não há nada impossível para mim, não há coisa difícil para mim. Você só precisa guardar o tempo dele, o momento dele, a hora dele, porque no tempo determinado ele vai cumprir na tua vida, ele vai cumprir na tua família, ele vai cumprir na tua casa. E ninguém poderá impedir o agir de Deus.
se interpelar entre você e Deus. Ó Senhor, venha nessa noite com o teu milagre, Deus. Vem com o teu milagre, Deus. Libera agora, Senhor, o teu milagre sobre esse servo, sobre essa serva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renova esse coração. Renova fé, renova esperança. Tem Espírito, e renova, Senhor. Tu és o Deus poderoso que criou os céus e terra pela palavra do seu poder. Toca nesse coração. Esse coração que está perdendo a esperança. Esse coração que está angustiado, que está amargurado, que está abatido. Vem Espírito, vem Espírito. Toca, Senhor, nessa ferida da alma, nessa decepção, nessa tristeza, nessa angústia. Traga um renovo, Deus. Traga um renovo, traga vida. Tira toda a esterilidade. Tira toda a esterilidade, Deus. Tira toda a esterilidade. E que hoje haja vida. Haja vida. Libera a vida, Deus. Libera a vida para o interior dos teus filhos. Que a tua vida seja gerada no interior desse servo, dessa serva. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, o cumprimento do teu propósito, o cumprimento da tua palavra na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Se estenda pelas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doce consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Que você sinta o abraço de Deus, o abraço do Pai, te dizendo: eu cuido de ti, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua família, eu estou cuidando de todas as coisas. Vai em paz, vai na bênção do Senhor, em nome de Jesus.